Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, tá bom? Então, vamos lá? Sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar na sua companhia aí para falar deste livro, esse grandioso livro, que é O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, que ganhou o prêmio Jabuti, né, de melhor romance literário do ano passado, 2021. Tá? O livro foi publicado, se não me engano, em 2020 e ganhou então o prêmio Jabuti, né, que é um dos maiores prêmios literários do nosso país, Brasilzão, e levou como o melhor romance literário, tá? Para quem não conhece o Jefferson Tenório, na verdade, eu também não conhecia muito a respeito do Jefferson. Eu conheci assim, entre aspas, né? Descobri o Jefferson através de uma entrevista que ele dava sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Acho que isso foi em 2019 ou talvez 2020 que eu vi essa entrevista, um vídeo, na verdade, em que ele falava um pouco sobre o Diário de uma Favelada, livro da escritora Carolina Maria de Jesus, né? E eu não sabia que ele era escritor, não conhecia muito dele, e aí veio então o Avesso da Pele, e eu fui descobrir um pouco mais sobre o autor. Eu vi uma entrevista que ele deu, se não me engano, para o canal História da Ditadura, vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. E aí fiquei, sabe, muito interessado, comprei o livro, li, e sem sombra de dúvidas foi uma das minhas melhores leituras, ou melhores é um adjetivo complicado de utilizar, mas talvez uma das leituras mais impactantes que eu fiz no ano passado, no ano de 2021, e uma das leituras mais impactantes que eu já li ao longo de toda a minha vida, tá? Para quem não conhece o Jefferson Tenório, eu vou ler um pouco a respeito dele aqui. Aqui diz o seguinte a respeito dele. Nasceu no Rio de Janeiro em 1977, mas está radicado em Porto Alegre. É doutorando em Teoria Literária pela PUC, do Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, em 2013. Eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e espanhol. É autor também do romance Estela Sem Deus, de 2018. E O Avesso da Pele, que é o seu terceiro romance, é sua estreia na Companhia das Letras, tá? Aqui está uma fotinha do Jefferson. Para quem tiver interesse, ele é bem presente no Instagram. Eu sigo ele lá e ele sempre posta algumas coisas. Parece ser um escritor bastante acessível, tá bom? Mas então, falado sobre o Jefferson, vamos falar a respeito deste livro que está, né, sendo muito discutido e que está tendo que falar aí, né? Qual é a história do Avesso da Pele? Bem, a história do Avesso da Pele é sobre um filho, né, que é o Pedro, relatando a história do pai, que é o Henrique. Então, o pai do Pedro, ele morre numa abordagem policial, isso não é nenhum spoiler. Assim que o livro começa, você já tem esse primeiro relato, né? O livro já começa falando da morte do Henrique, de certa forma, não como ele morre, mas da morte em si, da ausência que ele causa no Pedro, né? E então você tem todo de certa forma, um testemunho, assim, por parte do Pedro, daquilo que ele, de certa forma, construiu do pai, né? Não necessariamente é um relato extremamente verídico de tudo o que o pai viveu, mas é porque tem coisas que ele não teria como saber, mas é, de certa forma, uma imaginação, uma tentativa de manter o pai vivo, né? Inclusive, o Jefferson fala isso. Então, é uma tentativa
do filho, né, do Pedro, tentar reencontrar o Henrique, tentar, de certa forma, dar um significado para a morte dele, que é uma morte muito abrupta, muito hostil, muito horrenda, que na verdade, um retrato do nosso país, infelizmente, né, e do genocídio do povo preto nesse país, dos jovens, né, e não só jovens, como daqueles homens e mulheres negros que são assassinados pelo Estado, são assassinados pelas forças de segurança desse país que deveriam nos proteger, mas que sempre nos veem como ameaça, sempre nos veem como corpos que podem trazer ameaça a corpos brancos ou para a estrutura do Estado, para a ordem do país, né? Então, essas mortes sabe, dilaceram a alma e que a gente vê todos os dias na televisão, praticamente, e às vezes a gente assiste aquilo, né? E como o próprio Jefferson fala, né? A gente fala, nossa, que merda, nossa, que, sabe, aquilo agonia a nossa alma, o nosso espírito, mas ao mesmo tempo a gente não para, né, para refletir que ali está uma pessoa querida que foi assassinada pelo Estado, pelas forças públicas do Estado, simplesmente pela cor da pele, né, simplesmente por ser um homem ou uma mulher negra. Então a gente, sabe, fica agoniado com aquilo, mas o tempo passa, né? Normalmente a gente assiste essas notícias na hora do almoço, a gente continua comendo nosso prato com feijão com arroz e a vida segue, né? E a gente às vezes não para pensar que nós podemos ser o próximo. E esse livro, na verdade, ele parte então, de certa forma, de ao meu ver, tá? Que eu estou dando a minha opinião, assim, mas uma tentativa de fazer a gente refletir mais sobre essas perdas que a gente vê tanto na televisão, ou que a gente vê tanto na nossa vizinhança, às vezes no nosso mundo que nos cerca, né? Ou se você vem de uma classe mais abastada, de um mundo que às vezes parece ser um mundo tão distante do seu, mas que são pessoas, são vidas, são entes queridos, é um pai, é um irmão, um tio, uma mãe, né? Um filho. Então, esse livro ele parte de uma tentativa de mostrar o racismo estrutural no Brasil, o racismo que ceifa tantas vidas, né, e continua ceifando tantas vidas, e vem com uma tentativa de a gente talvez parar e refletir. Então, na verdade, o livro ele pega um caso desse, mas ele não faz um relato assim, sabe, talvez muito... Ele não romanceia a coisa, ele não é um relato, sabe, simplesmente midiático, uma coisa piegas. Na verdade, não. A gente tem, e a morte do Henrique é falada só lá no finalzinho do livro. Na verdade, a gente tem mais um relato da perda do Pedro e do impacto que essa perda, perdão, vai gerar para o resto da vida dele, né? Vai gerar ao longo da vida dele toda. Então, a gente tem talvez uma pequena prova do peso que é perder um ente querido, inocente, que foi assassinado pela polícia, que foi assassinado pelo Estado, simplesmente por causa da cor da pele. Tá? Então, sabe, esse livro, um livro que é um livro curto, pouco mais na verdade, sim, 190 páginas, né? Um livro que dá para ler, sei lá, em 2, 3 dias. Eu li em uma semana porque eu queria, sabe, ser imerso nesse relato, nessa realidade. Mas que é um convite para a gente, sabe, talvez humanizar mais a perda. E o Jefferson escreve assim de uma forma encantadora. Ele não se utiliza, sabe, igual eu falei, de coisas piegas, de atributos fáceis. Na verdade, ele vai a fundo, é um livro bastante profundo nas relações humanas, na perda, no luto. Né? É um relato do luto, querendo ou não, um relato da perda, mas ele vai além, sabe? Quando ele narra a história do pai, ele narra a história da mãe também. Ele entra em questões muito particulares da convivência humana, do relacionamento humano, né? O relacionamento dos pais dele, do Henrique, e da esposa dele, que agora esqueci o nome. Um relacionamento conturbado, né? Eles são separados já quando o Henrique morre. Então é todo um relato de um mundo que vai se transformando à nossa volta, né? E é muito bonito. O Jefferson ele tem uma escrita muito poética, até mesmo quando são algumas partes de dor, algumas partes sabe, bastante pesadas, ele escreve daquela forma, sem nenhum sensacionalismo, ele escreve daquela forma bem poética e que te toca, tá? Então, assim, esse livro ganhou o Prêmio Jabuti de forma muito merecida, de forma muito honrosa, porque esse livro é um marco na nossa literatura contemporânea, é um marco na literatura brasileira, de fato, assim como o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior,
que é, inclusive é o livro que eu estou lendo agora, né, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2020. Esse livro que ganhou o Prêmio Jabuti de 2021 é um marco na nossa literatura. E, cara, sabe, se eu pudesse fazer, pelo menos fazer uma correntinha, conseguir fazer com que 2 pessoas leiam esse livro, que consiga fazer com que mais outras 2 e mais 2 e mais 2, porque esse livro merece ser lido. Esse livro é um retrato muito claro da segregação, do racismo no Brasil, sabe, e de outras mil coisas da condição humana, né, como o luto, a perda, o sofrimento, a tristeza, o amor, os traumas, e é narrado de uma forma bastante poética, bastante casada, né? Não é um livro que se perde na sua narrativa, mas ele tem um início, um meio e um fim que é extremamente bem casado, tá? O livro é dividido, inclusive, em 4 partes. Quais são essas 4 partes? Deixa eu pegar aqui. Que é a primeira parte, a pele, a segunda parte, o avesso, a terceira parte, de volta a São Petersburgo, mas não é São Petersburgo, e não é ao mesmo tempo, né? São Petersburgo da Rússia. Inclusive, quando eu li esse livro, eu imaginei que em algum momento o Henrique ou o Pedro iam para a Rússia, né? Mas não, na verdade, o que acontece? O Henrique, ele é um professor de português, ele é um professor de literatura, né? E ele é apaixonado pelo livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, que, inclusive, por incrível que pareça, é um dos livros que eu menos gosto, né, do Dostoiévski. Prefiro 1000 vezes os Irmãos Karamazov, mas, inclusive, esse livro me fez querer reler o Crime e Castigo. Mas, então, ele é professor de português, né, o Henrique, e ele é apaixonado por Crime e Castigo, e essa parte de Volta a São Petersburgo é um relato, de certa forma, assim, intrínseco com a história de Crime e Castigo, tá? Então, as partes são a pele, o avesso, de Volta a São Petersburgo e a barca, tá? A barca, que é a última parte, que é a perspectiva do assassino, né, do policial que mata o Henrique, que é atormentado por sonhos e pesadelos o tempo todo, de alguém invadindo a casa dele. Então tem toda essa questão, ainda que o Jefferson não entre muito profundo nessa parte, a gente tem toda essa questão também do outro lado da moeda, entre aspas, por assim dizer, né? Dessa perspectiva, né? De assombro e de medo que essas pessoas são colocadas todos os dias, né? Essa tormenta, esse medo, não deixa de ser um medo, né? De que você sai de casa, né? Qualquer policial sai de casa e não sabe se vai voltar, né? A morte está o tempo todo rondando, então é um policial atormentado, ele acorda todos os dias imaginando, sonhando, ele sonha que alguém invade a casa, mata os filhos dele, estupra a mulher dele, então ele está o tempo todo nessa angústia, né? E, inclusive, um colega dele é assassinado, um cabo, então a equipe dele está o tempo todo procurando pelo assassino do amigo dele, né? Então a gente tem essa perspectiva, né, desse policial atormentado, que é a realidade de muitos policiais no Brasil e no mundo também, né? E como a pele negra, né, é essa ameaça, né? Principalmente na cidade em que essa história é narrada, porque a história se passa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, que é uma cidade, um estado majoritariamente branco, né? E como um corpo negro em qualquer lugar do Brasil ele vai ser visto como uma ameaça, mas como em Porto Alegre isso sabe, multiplicado ao quadrado, né? Então a gente tem toda essa questão do racismo, toda essa questão dessa falsa democracia racial que algumas pessoas ainda acreditam e que, sabe, se diz que o Brasil é um país miscigenado, um país em que as raças, né, convivem em harmonia e não existe racismo, não existe porque nunca houve leis de segregação como houve nos Estados Unidos, né, no sul dos Estados Unidos ou na África do Sul, mas na verdade isso é uma grande falácia, né? Eu acho que, por mais que isso possa parecer batido já, eu acho que ainda precisa ser dito, infelizmente. Mas esse livro ele é um mergulho incrível e apaixonante, sabe, em o que é ser humano, né? E o que é ser um ser humano negro no sul do país, tá? Então, essas são as minhas impressões, de certa forma. Vale muito a pena. Se você ainda não leu, leia este livro. Acredito que você não irá se arrepender. E se você já leu, deixe aí nos comentários o que você achou. Vamos fazer uma troca, vamos conversar um pouco
pra gente ter uma troca de experiências, às vezes algo que você sentiu, percebeu, é, é algo que eu deixei passar batido e vice-versa, né? E agora eu quero ler, eu separei aqui algumas partes que eu quero ler para vocês, principalmente para quem ainda não leu o livro, ter um pouco da noção do que o livro se trata, né? Do que o livro está discutindo. O livro já começa assim, ó, vou ler as primeiras partes, as primeiras palavras, né? Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se, construiu uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora, né? Então, o livro começa assim, da perspectiva do Pedro, narrando sobre a vida do pai, o Henrique. E é muito interessante essa relação pai e filho. Cara, é algo que bate forte assim nesse livro, porque o Jefferson sabe relatar isso de forma muito, muito, muito precisa, né? Uma coisa interessante que o livro retrata também é sobre as relações interraciais, né? Porque o Henrique, antes de casar com a mãe do Pedro, que é uma mulher negra também, ele se envolve com mulheres brancas, né? E como a questão da raça, nossa, interfere, cedo ou mais tarde vai estar ali, sabe? E o Jefferson trabalha isso de forma muito rica, muito interessante. E eu não tenho como ler tudo, mas eu queria ler algumas partes, né, que fala o seguinte, olha: vendedores ambulantes dizendo, a boca pequena, que ela só poderia estar com você por dinheiro, pois uma branquinha daquelas com um neguinho desse, não podia ser. Entretanto, no começo, você e Juliana não falavam sobre isso, pois esse assunto ainda não importava. Vocês até chegaram a achar que o racismo não tinha nada a ver com amor. O afeto transcende a cor da pele, vocês pensavam. Só que aí a gente começa a ter, na verdade o Henrique começa a ter consciência da sua negritude, consciência de raça, né? E aí isso começa a se tornar um problema, principalmente por causa da família da Juliana, dessa namoradinha dele, né? Que é uma família que tem vários estereótipos, várias construções estereotipadas, né, vários preconceitos cara, chega a ser um racismo nítido, é um modo como eles lidam, né, com o Henrique. Ainda que, isso é muito interessante, ainda que não seja um racismo consciente, entre aspas, né, é um racismo velado, sabe? É um racismo que está ali, né? Aquelas pessoas têm noção do que elas estão fazendo, ainda que elas não chamem as coisas pelo que de fato são, né? E aí, ó, aqui tem um relato dessa parte, né? Do problema que ele começa a encontrar com a família dessa menina, né? Acontece que, em pouco tempo, você não só passou a ser o negão da família, como também passou a ser uma espécie de para-raios de todas as imagens estereotipadas sobre os negros. Pois disseram que você era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa a envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que deveria jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo. Você não corre? Que os negros são ruins como nadadores. Já viu algum negro ganhar medalha olímpica na natação? Agora, olhem eles nas corridas. Vocês ganham em tudo. É porque desde cedo aprendem a correr dos leões na África. Não vê como aqueles quenianos sempre ganham a São Silvestre, né? Então isso acaba virando um peso insuportável, né, no relacionamento do Henrique. E eu acho que é um peso que perpassa muitos relacionamentos. Algumas pessoas engolem e vão, outras acabam se tornando um peso insuportável, né? Porque a Juliana em si não parecia ser racista, né? Pelo menos a gente não consegue ter uma visão ampla disso. Apesar dela ter alguns preconceitos, dela querer daquele tipo de, não vamos discutir isso, pouco me importa, vamos viver a vida, né? A família dela claramente é racista, né? E aí tem uma passagem muito bonita que eu não poderia deixar de ler, que é quando o Pedro ainda é criança, e aí o Henrique conversa com ele, e assuntos que às vezes uma criança não vai conseguir entender, né?
E é muito interessante você perceber que o próprio Jefferson tem isso com o filho dele também, né? Inclusive o livro é dedicado para o filho dele, né? Para João, meu filho. Então a gente tem essa relação paternal e essa relação pai e filho muito palatável nesse livro, né? Olha só que bonito. Essa é uma das passagens mais bonitas. Diz o seguinte: é necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito, a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que as suas atitudes e modo de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tente preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Ah, muito lindo, né? Muito poético a forma como o Jefferson narra, ainda que seja algo doloroso e difícil, né? Aqui tem outra passagem que demonstra essa questão mais do racismo e mais da questão racial, que a mulher dele meio que obriga ele a fazer terapia de casal, a mulher do Henrique, né? E ele não se sente à vontade em, sabe, ficar contando a vida dele para aquele terapeuta ou para aquela terapeuta branco, né? E aqui fala o seguinte, ó, que o seu receio de falar, seu receio de se expor, pudesse ter a ver com as orientações que você recebeu desde a infância. Não chame a atenção dos brancos, não fale alto em certos lugares, as pessoas se assustam quando o rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca na rua, não faça nenhum tipo de movimento brusco quando o policial te abordar, nunca saia sem documentos, não ande com quem não presta, não seja um vagabundo, tenha sempre um emprego. Tudo isso passará anos reverberando em você, como uma espécie de mantra, um manual de sobrevivência. E isso é muito forte, um manual de sobrevivência, porque nós negros nesse país, e principalmente as pessoas de pele retinta, mais do que viver, infelizmente, a gente tem que sobreviver a todo tempo. A gente tem que sobreviver, é como se a nossa existência não valesse, de certa forma, né? A nossa existência, a gente sempre tivesse que ficar reafirmando a nossa existência e o nosso direito de estar vivos, o nosso direito de pertencer a este mundo, nosso direito de pertencer a este país, de poder ser livre, de poder fazer coisas que as outras pessoas brancas fazem, né? Então, é muito forte, é muito vivo. E o Jefferson soube, e por isso que ele merece toda a nossa admiração, e o Prêmio Jabuti vem, acho, muito bem dado como constatação disso, porque ele soube narrar isso de forma, sabe, de forma magistral, sabe, assim, sem muito sensacionalismo, sem muita coisa, ele vai direto ao cerne da questão, né? Aqui tem uma parte que eu deixei marcadinha aqui, porque eu acho que fala um pouco sobre essa questão dos relacionamentos, né? Não amei certo, você pensava e se punia, mas a vida seguia, porque, mesmo quando se ama errado, ainda temos de viver. O amor não impede a vida, não impedia a vida. Então você tem toda essa questão, que é o retrato do Henrique, que é um homem maduro, acho que com seus 50, quase 60 anos, cansado, deu aula a vida toda, um pouco frustrado porque acha que não consegue impactar os seus alunos como gostaria, frustrado no amor porque, né, seu casamento não deu certo. O Pedro nasce, né, que é o narrador da história, o filho dele nasce num momento em que ele e a esposa não estão muito bem, né? E aí a gente tem vários relatos de abordagens policiais que o Henrique passa, são várias, acho que são 11 ou 12, porque o Pedro enumera. E aí tem o velório dele, o enterro, que tem uma passagem muito, muito bonita, em que um dos alunos dele faz uma homenagem a ele, mas eu não quero ler essa passagem porque é um pouco grande. Quero só ler a última passagem aqui, que acho que pra gente encerrar, que diz o seguinte: as pessoas que te mataram ainda estão soltas, e não sei por quanto tempo elas continuarão livres, provavelmente. Não serão presas, mas elas nunca saberão nada sobre o que você tinha antes da pele. Jamais saberão o que você carregava para além de uma ameaça. E esse livro, então, é um convite para ir além da pele, né? E descobrir
né, o que essas pessoas carregam em si, né, e o que nos faz humanos, tá? Então é isso, O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório. Queridos, muito obrigado por ter vindo até aqui, um forte abraço, permaneçam em paz e bem. Se ainda não leram, leiam O Avesso da Pele, e se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou deste livro, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.